bom dia. O nosso trabalho hoje vai ser um debate e eu não vou me alongar. Eu tenho aqui uma exposição razoavelmente longa que vou deixar aqui disponível para quem puder, que quiser e puder acessar com algumas questões assim mais relevantes sobre os efeitos do desfazimento das promessas de compra e venda de imóveis integrantes de incorporações imobiliárias. Mas temos que apresentar, eu e a Rafaela, alguns desses aspectos, e eu vou me dedicar a apresentar assim, o eixo principal das questões. E vou falar um pouco também, apenas para apresentar os aspectos principais do projeto de lei PLC número 68 de 2018, que foi aprovado na Câmara e que chegou ao Senado mês passado, mês de junho, que provavelmente vai entrar em pauta neste mês ou no mês que vem, enfim, está no Senado para ser apreciado o projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Eu vou apresentar alguns aspectos principais, sobretudo o modo previsto na Lei 4591 de 64 para o desfazimento das promessas de compra e venda por inadimplemento do promitente comprador. Sim, nós estamos falando aqui de resolução das promessas de compra e venda por inadimplemento do promitente comprador. E vou também falar, também sucintamente, apenas apresentar a solução dada pela jurisprudência brasileira que foi consolidada na súmula 543 do STJ. De maneira que vocês não reparem se eu passar rapidamente por alguns slides, algumas telas, mas vocês poderão ter acesso a todas elas em seguida. Bom, incorporação imobiliária, não vou me deter no que nós sabemos que é aquele negócio jurídico pelo qual o incorporador se obriga a construir e a vender unidades imobiliárias durante a construção. Há uma lei específica, a 4591, que regula a venda de imóveis no curso da construção. E exatamente porque é no curso da construção que essa lei específica contempla mecanismos de proteção da coletividade dos adquirentes dessas unidades e dos demais credores dessas unidades. E aí estão os trabalhadores, o fisco, o financiador da construção. É um contrato de venda que, a despeito de ser um contrato individual de promessa de compra e venda tradicional, que nós já conhecemos desde o Decreto-Lei 58 de 1937, ele ganhou uma tipificação peculiar com vistas à proteção da coletividade dos contratantes, envolvendo todos os credores, e os adquirentes são credores de obrigação de fazer do incorporador, que é construir e entregar as unidades registradas, averbadas no registro de imóveis. Vou falar apenas da promessa de compra e venda. Basicamente, nós temos na incorporação o elemento fundamental básico do contrato. Esse elemento é o memorial de incorporação. O memorial, ele conforma o negócio, ele define a responsabilidade do incorporador, identifica o incorporador e contém os elementos do contrato. Que elementos do contrato são esses? A discriminação das frações ideais do terreno. O que é uma incorporação? É uma divisão de um terreno em frações ideais e a execução, a implantação de um conjunto imobiliário sobre esse terreno, atribuindo-se a cada unidade uma fração ideal e possibilitando ao incorporador, por efeito do registro do memorial, que o memorial é o ato pelo qual se constituem novos direitos de propriedade sobre um determinado terreno. Muito simples. Um edifício de 40 apartamentos, um edifício a ser construído com 40 unidades, vai ser o registro de imóveis e o que se vê lá é uma matrícula de um direito real de propriedade. Quando se registra o memorial de incorporação, aquele registro converte aquele único direito real em 40 novos direitos reais de propriedade. E é exatamente em razão dessa conversão dessas novas propriedades em frações que a lei permite, no artigo 32, que o incorporador promova a venda com autonomia de cada uma dessas frações. Porque se assim não fosse, nós estaríamos diante de um condomínio geral,
que é regulado pelo 1314 do Código Civil, e em razão do qual o artigo 504 do Código Civil exige a anuência de cada condômino para a venda das unidades. A Lei 4591 criou uma nova modalidade de propriedade condominial, na qual cada fração tem autonomia. É um direito real de propriedade autônomo. E aí, a partir do registro memorial, o incorporador passa a vender as unidades que, na nossa prática de mercado, se faz na forma de promessa de compra e venda. A incorporação é uma atividade autossustentável, ou seja, ela se realiza com o que ela pode gerar de receitas. E ela pode gerar de receitas o produto da venda das unidades a construir. E, para esse fim, ela obtém financiamento, o incorporador obtém financiamento, para o qual constitui garantia real sobre aquele mesmo ativo. Então, o capital da incorporadora se resume àquele ativo, ele não é elástico, de maneira que a lei cuidou, desde a sua implantação em 1964, de criar mecanismos de proteção daquele patrimônio. Por exemplo, estabelecer um prazo de carência. Como é uma atividade de relativo risco, a lei prevê que o incorporador pode se atribuir um prazo de 6 meses do lançamento da incorporação para avaliar a aceitação do produto no mercado. Ao final dos 6 meses, ele poderá desistir da incorporação se a quantidade de vendas que fez for incapaz de sustentar o negócio. Ele vai tirar uma projeção daí, claro, além daquele estudo de viabilidade econômico-financeira que ele faz, obviamente, muito antes do lançamento, ele ainda tem essa chance de avaliar. Para que isso? Para a sua própria proteção patrimonial contra os riscos do negócio e para a proteção dos adquirentes que vierem a aderir ao negócio. Prazo de carência, então, é um mecanismo de proteção patrimonial em vista da limitação da capacidade da incorporadora de captar recursos para realizar-se. Patrimônio de afetação vem exatamente a configurar um patrimônio separado para cada empreendimento, com base nessa conformação que eu acabei de dizer. Ele tem um ativo limitado e, para proteger os credores, o grupo de credores que vão se vincular àquele negócio, a lei prevê que o incorporador pode segregar os riscos de cada empreendimento num patrimônio de afetação. Por esse meio, aquele patrimônio passa a responder exclusivamente pelas obrigações correspondentes à execução daquele empreendimento, o que evita que os riscos de outros empreendimentos contaminem ou comprometam a execução, comprometam o fluxo financeiro daquele empreendimento objeto do patrimônio de afetação. Os recursos ali captados destinam-se àquele grupo de credores específicos. A irretratabilidade das promessas de compra e venda. A irretratabilidade das promessas de compra e venda é um mecanismo que, ao mesmo tempo, atende, ao mesmo tempo, ao interesse dos adquirentes para afirmar a obrigação do incorporador de outorgar-lhes a escritura definitiva de compra e venda, e, por outro lado, também opera como um instrumento de captação de recursos. Na medida em que o lastro que ele tem, que o lastro que a incorporação tem para realizar-se, limita-se à venda daquelas unidades, o instrumento de venda opera como instrumento de captação de recursos. E esse instrumento precisa de proteção. É preciso conferir estabilidade a esse fluxo financeiro, e o modo de conferir essa estabilidade um dos modos é a estabilidade, é a irretratabilidade das promessas. E a resolução das promessas de compra e venda por efeito de inadimplemento dá-se por um mecanismo extrajudicial de resolução das promessas, seguida de leilão. Nós sabemos que a resolução dos contratos pode se dar extrajudicialmente ou judicialmente. A resolução extrajudicial só é admitida nos casos em que
prevista em lei. E a Lei 4.591, no artigo 63, prevê a possibilidade de resolução extrajudicial das promessas. Ela é admitida nos contratos que contenham a cláusula resolutiva expressa. E a resolução é o modo de extinção dos contratos quando os contratos são irretratáveis. E aí vem uma confusão muito grande no seio até mesmo da jurisprudência, em que se fala aliás, passou-se a designar como distrato tudo o que é desfazimento de promessa de compra e venda. Resilição unilateral é distrato, e aí sim, resilição unilateral é distrato. Resilição unilateral é desfazimento do contrato por manifestação apenas de uma das partes. Não é distrato, é resilição unilateral. Resilição bilateral, sim, é distrato. E aí a designação está correta. Mas a resolução não. A resolução ela é o modo de desfazimento do contrato por inadimplemento de uma das partes. E aqui pode ser do incorporador ou do adquirente. E a lei prevê as hipóteses de resolução da promessa, seja por inadimplemento do incorporador ou por inadimplemento do adquirente. Muito bem, mas tendo em vista aquela conformação econômica a que eu me referi um pouco atrás, em que a incorporadora é uma unidade econômica autônoma que capta os seus próprios recursos e que tem limite para captar, a lei cuidou de criar um mecanismo célere de resolução das promessas. Para quê? Para possibilitar a recomposição do fluxo financeiro. Bom, como é que acontece? Qual é o efeito da resolução de uma promessa de compra e venda? Nessa resolução, o promitente vendedor, diante do inadimplemento do promitente comprador, promove a resolução e recupera o imóvel, recupera o domínio integral do imóvel para si e pode vender o imóvel da maneira que quiser. Aqui não. Aqui a lei cria um ônus para o promitente vendedor que recuperou o imóvel. Ele obteve o desfazimento do contrato por falta de pagamento do devedor, do promitente comprador, mas não pode se apropriar e vender o imóvel a quem quiser e como quiser e pelo preço que quiser. Não. A lei estabeleceu que, na sequência da resolução, ele é obrigado a promover o leilão daquela unidade. É um ônus que a lei impõe ao promitente vendedor que recuperou o imóvel. E qual a razão de ser desse ônus? É que essa promessa está vinculada a um conjunto de outras promessas e ela opera como instrumento de captação de recursos. E, a despeito da resolução, ela tem que continuar a operar como instrumento de captação de recursos. E o modo que a lei escolheu para esse fim é a venda no leilão. É a venda em leilão que é autorizada à comissão de representantes e ao incorporador. Porque com essa venda, ele recompõe o caixa, porque, na verdade, o volume de recursos, a maior parcela do volume de recursos arrecadados mediante promessa de compra e venda, ele é destinado exatamente à produção daquele edifício e ao pagamento das obrigações correspondentes àquela incorporação. Por favor, pode me avisar quando faltar uns 5 minutos? Quanto tempo tem? Tem quanto tempo? 15 minutos? Tem 10 minutos, está bom. Ok. Bom, vou acelerar um pouco mais aqui. Eu acho que já tem a ideia geral aqui para a Rafaela falar em seguida. Sim. Só tem 2 folhas grandes, você pode falar e o debatedor eu vou marcar. Tudo bem. Para não ficar muito cansativo, porque a Rafaela vai falar de muitos aspectos que é importantíssimos e de maior interesse, porque são as questões mais atuais. Sobre o patrimônio de afetação, é uma matéria que vocês podem depois ver com mais calma. Aqui tem um aspecto, um dispositivo muito importante e que define muito bem essa limitação e a necessidade de preservar esse capital da incorporadora, que diz que o patrimônio de afetação não se comunica com o patrimônio geral do incorporador e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Essa vinculação é importantíssima. É um instrumento de defesa do grupo de credores,
em conformidade estrita com a teoria da afetação, que se aplica a uma série de situações, como nós sabemos. Mas, mais recentemente, vem um novo dispositivo de extrema efetividade, que é o novo Código de Processo Civil. É a impenhorabilidade dos créditos oriundos das vendas das unidades vinculados à execução da obra correspondente. Esse dispositivo é uma das proposições feitas pelo Instituto dos Advogados Brasileiros na reforma do Código Civil para o novo Código de Processo Civil. Foi apresentado daqui nesse mesmo plenário e foi aprovado aqui. Essa foi uma das emendas que eu propus para o CPC, e aí então ficou absolutamente consagrada a separação patrimonial e financeira de cada incorporação imobiliária, independentemente de estar ela submetida ao regime de afetação ou não. Por força do CPC, são impenhoráveis os créditos vinculados, veja a palavra que a lei usa, vinculados. Criou-se, por esse meio, um regime de vinculação das receitas da incorporação imobiliária. Tudo isso que eu estou falando aqui são pressupostos que levam à necessidade de uma regulamentação mais equilibrada dos efeitos da resolução das promessas de compra e venda. Eu vou, então, passar aqui imediatamente à súmula 543, deixa eu ver se ela está aqui, não. Eu trouxe aqui apenas a título de ilustração. Vocês sabem, quer dizer, de tudo que eu falei aqui, é possível perceber que a dinâmica financeira de uma incorporação imobiliária é muito parecida com a dinâmica financeira do consórcio. Todo mundo sabe o que é consórcio. Quer dizer, é um regime mutualista pelo qual todos os contratantes contribuem mensalmente com uma quantia para gerar receitas para comprar um determinado bem que é sorteado que é entregue ou mediante sorteio ou mediante um lance. O mecanismo é rigorosamente o mesmo. Se um consorciado desistir, ele quebra aquele fluxo financeiro, né? Ele desfalca o caixa para fornecer aqueles bens àquele que foi sorteado ou aquele que deu o lance. E durante muitos anos aconteceu o que está acontecendo agora com a resolução da promessa de compra e venda. Os tribunais e a jurisprudência do STJ era no sentido de que o consorciado tinha o direito de desistir. Tudo bem, no caso do consórcio, ele tem o direito de desistir, ele não é obrigado a ficar associado, né? Isso é uma norma constitucional, por um lado. E tinha o direito de receber imediatamente aquilo que ele pagou em restituição, o que quase que quebrou os consórcios durante um certo tempo. Essa jurisprudência perdurou por uns 10 anos, eu acho. Essa jurisprudência perdurou por uns 10 anos, eu creio. Até que, em 2010, no repetitivo, veio a ser consolidada no sentido de que a restituição deve ser feita depois do fechamento do grupo. Ou seja, depois de cumprido o programa contratual, depois de cumprida a função econômica e social do contrato. Ou seja, aí, então, a jurisprudência se adequou à racionalidade econômica do contrato. Mas demorou 10 anos para isso acontecer. Hoje, nas incorporações, nós estamos nesse estágio. Nós estamos em busca desse equilíbrio que foi obtido no consórcio. Muito bem, mas vamos ver o que diz a jurisprudência do STJ hoje, consolidada na súmula 200 e... Assim, deixa eu só passar aqui rapidamente por alguns, acho que dá para ouvir melhor ali, por algumas, assim, bom, contrato de promessa de compra e venda constitui relação de consumo. Algumas pessoas falam que é um contrato de consumo. Eu confesso a vocês que até hoje eu não consegui compreender
o que é um contrato de consumo, contrato de compra de consumo, contrato de serviço de consumo, não sei o que é um contrato de consumo. Me parece que há determinados contratos que podem constituir uma relação de consumo. E, para isso, depende de certa qualificação das pessoas, como fornecedor, como destinatário final, enfim, aqueles requisitos que a jurisprudência já consolidou, que está no CDC, e que a jurisprudência já consolidou, e que vocês todos conhecem. Então, tempos atrás, veio a FEBRABAN, enfim, o sistema financeiro, e ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, 2591, visando excluir das operações bancárias a incidência do CDC. Claro que não cabia. Por quê? Porque as operações bancárias, os contratos bancários podem resultar em constituição de relações de consumo. E, nesse caso, esses contratos estão sujeitos ao CDC perfeitamente. Mas ali só está a emenda. Vale a pena ler os votos, enfim, o acórdão todo, e vocês vão verificar que o acórdão ressalva que naquilo que a operação financeira tem de específico, ele não se submete ao CDC, e sim àquele regime peculiar da operação financeira, que é determinado por quê? Pelas leis e pelos regulamentos do Banco Central, inclusive em relação à taxa de juros, etc. Eu não sei que acórdão é esse aí, mas é também nessa mesma linha. Ou seja, a linha da convivência entre as normas reguladoras dos contratos e as normas gerais do CDC, que incidem sobre todo e qualquer contrato, desde que ele configure uma relação de consumo. Eu não trouxe aqui esse acórdão, eu até de manhã olhei e percebi que não estava aqui. Mas, recentemente, menos de um ano atrás, o STJ, pela primeira vez, definiu o que é o contrato, o que configura a relação de consumo na promessa de venda das unidades imobiliárias em construção, pelo regime da incorporação. Eu acho que não é esse o objeto do acórdão, mas a emenda define que submete ao CDC o contrato de promessa nos casos em que o consumidor adquire um imóvel para a sua moradia e de sua família. O investidor não estaria. O investidor não estaria. Exatamente. O investidor não é o consumidor. O investidor não merece a proteção do código, o que é lógico, o que é óbvio. Eu, particularmente, acho que há um certo exagero, a restrição foi exagerada. Eu acho que não é apenas o adquirente da moradia. Por exemplo, se eu adquirir uma sala para montar o meu escritório, eu não sou investidor, eu sou consumidor. Eu acho que estaria eu aí, nesse caso, adquirente de um imóvel para exercer a profissão. Eu sou o destinatário final da unidade, né? Isso é o que qualifica a relação de consumo, parece. Não sei, mas esse é o acórdão, é o primeiro acórdão que foi proferido pelo STJ, que qualifica a relação de consumo nessa operação, nesse contrato de promessa de compra e venda. Esse RESP aqui é um RESP antigo, muito antigo, mas ele é paradigmático, é do ministro Rui Rosado, que todos nós conhecemos. E o que ele diz é exatamente isso. É certo que o contrato de incorporação, no que tem de específico, é regido pela lei que lhe é própria, Lei 4591, 64. Então ele diz, olha, o CODECOM é tão antigo que ainda se chamava o CDC de CODECOM. Vejam vocês lá. O CODECOM trata de regras gerais, blá, 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 aquilo que a gente já sabe. Mas no que tem de específico, e o que é que ele tem de específico, por exemplo? Ele tem de específico a resolução da promessa. Ele tem de específico a exigência do registro do memorial, o dever de informação contido no memorial de incorporação, o dever de informação representado pelos demonstrativos periódicos sobre o andamento da obra, o dever de outorgar o contrato, a vinculação da oferta. A vinculação da oferta nasceu nessa redação jurídica em 1964 e não em 1990 com o CDC. A vinculação da oferta está no artigo 35. Obriga o incorporador a outorgar o contrato em 60 dias. Então, não é preciso você buscar a proteção do artigo 30 do CDC para obrigar o incorporador a outorgar o contrato. Por quê? Porque existe uma lei própria e uma lei mais forte do que o CDC em defesa do adquirente. Por quê?
Porque ela diz que se o incorporador não otorgar o contrato nos 60 dias, o adquirente pode averbar o seu recibo de sinal, imagine você, apenas um recibo de sinal, no registro de imóveis, e essa averbação opera dois efeitos. Primeiro, propicia, legitima-o a buscar a adjudicação compulsória do contrato definitivo. Apenas o recibo de sinal, não é preciso a formulação de um contrato para que ele tenha o direito, a legitimidade para buscar a adjudicação compulsória. Segundo, independentemente dele buscar a adjudicação compulsória, ele tem direito real. Então, a promessa de compra e venda, nesse caso, é um recibo de sinal. Olha que avanço extraordinário que aconteceu em 1964. Não foi em 1990, não. São mecanismos que são peculiares à incorporação, a esse negócio específico, e, portanto, devem prevalecer sobre o CDC, até porque oferecem maior proteção ao adquirente. O que ocorre, então, o que nós vimos aqui com relação aos efeitos da resolução? É que a Lei 4591, ela confere primazia ao interesse da coletividade em detrimento do interesse individual do adquirente inadimplente. Essa é a regra de ouro de uma incorporação imobiliária, como é a regra de ouro do consórcio, que o STJ reconheceu que não pode ter o seu fluxo quebrado pela desistência, pela retirada de um consorciado. Bom, e aí chegamos, então, à súmula 544. O que então, o STJ diz em relação à resolução das promessas? Diz exatamente o que dizia até 8 anos atrás a jurisprudência sobre o consórcio. A devolução tem que ser imediata. E este é o grave problema dos, entre aspas, distratos que está sendo discutido hoje e sobre o qual há vários projetos de lei, anteprojetos em discussão ao longo dos últimos 3, 4 anos, e foi recentemente aprovado o projeto de lei da Câmara, que chegou ao Senado com o número PLC 68 de 2018, que está em apreciação no Senado. Bom, aqui eu vou interromper, porque já acho que já falei o suficiente para que agora a Rafaela ingresse aqui com a parte dela, onde ela vai aprofundar ainda mais essa questão aí. Muito obrigado, pessoal.